O trabalho análogo ao de escravo é uma das piores formas de exploração do trabalho. Condições degradantes, trabalho forçado, liberdade restrita e jornada exaustiva configuram o trabalho escravo contemporâneo. Nessa situação, o trabalhador tem violado a sua dignidade da pessoa humana e certamente não são observadas as normas de medicina e segurança do trabalho. Porque a exploração do trabalho análogo de escravo é importante que a sociedade veja e saiba que é mais do que uma irregularidade trabalhista, é um crime. Os dados apontam que a maior parte dos trabalhadores resgatados em situação de trabalho escravo são homens de 18 a 24 anos, ou seja, eles estão ali saindo do ensino médio, muitas vezes ensino fundamental, ou muitas vezes até mais vulneráveis, porque muitas vezes não terminam nem o 5º ano do ensino fundamental. A maior parte dos trabalhadores, 58% realmente, dos que são resgatados, não tem nem esse ensino fundamental, a primeira parte do ensino fundamental completo. Muitos trabalhadores paraibanos foram resgatados em situação análoga à de escravidão em outros estados. Porém, os resgates aqui na Paraíba também acontecem. Nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, nós verificamos um aumento dos focos de trabalho análogo de escravo aqui na Paraíba. De todas as fiscalizações que foram feitas, foram detectados trabalhos análogos ao de escravo no ano passado em Pedreiras, na região de Itaperoá, e em Pedreiras também na região de Mamanguape. Foi constatado trabalho análogo de escravo aqui na construção civil, calçamento, em João Pessoa. Inclusive, estamos desenvolvendo um projeto aqui na Paraíba também, uma atuação do Ministério Público do Trabalho, que se chama o Reação em Cadeia, de verificar a cadeia produtiva, e nós estamos fazendo primeiro essa atuação com as pedreiras, considerando que é o maior número de trabalhadores resgatados, para identificar essas pedras, elas são retiradas de onde, para onde elas são, para quem elas são vendidas, e aí atuar, inclusive também do final da cadeia para o início, porque nós sabemos que aqueles produtores, eles vendem para alguém, e quem vende também tem que ter a responsabilidade de verificar a sua cadeia de onde aquelas pedras vêm. Inclusive, é importante pontuar que essas pedreiras, elas produzem paralelepípedos que acabam sendo, no final da cadeia produtiva, adquiridos por municípios, seja através de licitações, quando contratam empresas para prestação de serviço, e essas empresas compram esses paralelepípedos. Então, nós estamos fazendo esse mapeamento para desenvolvimento dessa atividade e chamar a responsabilidade também dos municípios para que haja efetivamente um desenvolvimento de trabalho decente. Uma verdadeira rede é necessária para combater o trabalho análogo ao de escravo. Investigação minuciosa com uso de inteligência, resgate de vítimas, cuidados e apoio no pós-resgate, além de ações preventivas. As vítimas são resgatadas, sobreviventes, e vêm ao estado da Paraíba através da COETRAI. E nós encaminhamos para os serviços de assistência social, CREAS, CRAS dos territórios, de origem desses sobreviventes, desses resgatados, mas também nós atuamos em parcerias com essas instituições nessa prevenção mesmo, nesse modo em que o sobrevivente chega no pós-resgate e a gente caminha para as redes, tanto de atendimento psicológico, como de atendimento de benefícios, de reinserção, documentos. Muitas dessas pessoas são indocumentadas, e o Estado, através da COETRAI, ele vem trabalhando nessa caminhada, para que possa devolver a dignidade a essas pessoas. Então, o problema não só de atuar nesse pós-resgate, é em direcionar aos serviços, as políticas públicas, mas também a pensar um pouco sobre a habitação dessas pessoas, para onde essas pessoas serão alocadas, como é que elas serão devolvidas à sociedade de modo pleno. Então é muito difícil, é um trabalho que a gente precisa caminhar de mãos unidas com as instituições parceiras, unidas com o Estado brasileiro como um todo, e também a família dessas pessoas, não só a pessoa em si,
mas a família dessas pessoas que passam por essa não oportunização de direitos. Na Justiça do Trabalho, ainda é raro chegar um caso de trabalho escravo contemporâneo para julgamento. A maioria dos processos que chegam até a gente no judiciário com essa alegação expressa de trabalho em condição análoga de escravo são ações coletivas, são ações implementadas antes do processo pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho, pelos fiscais, pela Polícia Federal, que dá o apoio policial a eles. E muitas vezes isto é resolvido numa fase pré-judicial, ou seja, em uma negociação entre as partes e entre o Ministério Público do Trabalho, que atua nesse caso, com o dito empregador, o tomador desse serviço análogo ao de escravo. Então, dificilmente isso é judicializado. Depois, obviamente, vem as ações judiciais, às vezes individuais, mas esta alegação expressa de condição análoga de escravo, ela não é trazida para a gente. O TST, muito recentemente, criou um programa específico para tratamento e combate de trabalho escravo, que é o Programa de Combate ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de apoio ao trabalho dos migrantes, né? E também, ainda nesse contexto, também criou, muito recentemente, um protocolo para a atuação de juízes e juízas nas questões afetas a trabalho escravo. Esse protocolo busca primordialmente auxiliar o juízo nessa identificação das situações e também servir como um norte para a atuação e tratamento adequado desses casos. Em alguns processos que eu peguei logo no início, quando eu cheguei aqui na Paraíba, talvez uns 3 ou 4 anos depois, ainda em Campina Grande, uma grande rede de supermercados, de mercados do Brasil, ela tinha uma empresa que fazia toda a construção das suas sedes. E a empresa que fazia essa construção não era daqui também, era de outro estado, mas ela regimentava trabalhadores aqui em uma cidade específica do nosso interior e levava. E essa cidade fazia parte da circunscrição territorial de Campina Grande. Então essas ações individuais, quando esses empregados saíam da empresa, vinham para a gente. E uma das alegações deles era de condições degradantes de alojamento e comida, que é uma das possibilidades da gente reconhecer uma condição análoga de escravo, condição degradante de trabalho. Eram 60, 70 pessoas morando numa casa que era alugada pelo empregador com 3 cômodos e um banheiro. Comida que às vezes vinha estragada, mas eles não alegavam condição análoga de escravo. Eles pediam que a gente reconhecesse essa situação e pediam indenização por danos morais. As extrações de pedras que deixam a gente em alarme, né? Em alarme em que sentido? Em que pessoas, para além de uma condição análoga de escravo, elas também estão ali sem os seus documentos, né? Sem fazer referência à pessoa mesmo, a ponto de perguntar por que foi resgatado, né? Será que realmente é escravo? Por que ele é colocado como escravo? Então, muitas dessas pessoas, sobretudo esses últimos casos, em dezembro, como eu mencionei, de menores, né? De uma pessoa com deficiência, de um outro estado aqui, não tão próximo à Paraíba, deixa a gente em alarme, né? Porque são pessoas que saem sem absolutamente nada, têm todos os seus direitos violados e não tem, de fato, nem onde descansar o corpo. Vidas podem ser salvas com a sua ajuda. Denuncie. É possível fazer uma denúncia de forma anônima.